Amém, irmãos. Mais uma vez, boa noite. Que a graça de nosso Senhor continue sobre nossas vidas. Como vocês sabem, eu estou caminhando com vocês, estudando o livro o Evangelho de João. E nesta noite nós vamos estar meditando ou tentando ver alguns pontos que são importantes no capítulo 9 do livro de João. E eu tenho titulado esta mensagem a maravilhosa graça de Deus. Não vai dar, por causa do tempo, não vai dar, de repente, para explanar, para expor todo aquilo que eu tenho escrito. Porém, terça-feira vai estar tudo no site, então você vai poder continuar estudando lá no site. Mas eu quero desafiar que você leia o livro de João nesta semana, leia esse capítulo e medite a respeito do que nós estamos falando. No capítulo 9, nós vamos encontrar uma história maravilhosa da demonstração do poder e do amor de Jesus, relatada por o evangelista João. Só para nos lembrar, no final do capítulo 8, quando encerra o capítulo 8, Jesus foi ferozmente cercado por os fariseus e estes estiveram a ponto de matar a Jesus a pedradas. Porém, o texto diz que Jesus saiu, fugiu dessa situação e foi-se embora. E os fariseus ficaram com desejo de matá-lo, mas não conseguiram fazer isso. O escritor do Evangelho, ele inicia o capítulo 9, relatando e dizendo que Jesus estava caminhando pela cidade, estava andando pela cidade. E isso é uma coisa bem interessante, porque no final do capítulo 8, Jesus estava a ponto de ser morto e, de repente, ele continuava andando pela cidade. Mesmo sofrendo toda essa perseguição, todo esse assédio, mesmo sabendo que havia desejos de morte em seu favor com relação aos fariseus. E, mesmo assim, Jesus estava caminhando no meio do povo porque ele tinha uma missão, que era levar salvação para aqueles que estavam perdidos. E ele não estava disposto a perder o tempo e não cumprir com aquilo que Deus tinha dado como tarefa a Jesus. Então, em este texto do capítulo 9, nós vamos ver algumas coisas incríveis. Uma delas é que a maravilhosa graça de Deus se manifesta, como Paulo disse, onde abundou o pecado, a graça de Deus sobreabundou. E sobreabundou em quem? Em Cristo. Cristo foi a abundância da manifestação da graça do Deus Pai para o mundo. Então, gente, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo. Esse é o primeiro texto, do versículo 1 ao versículo 7. Então, nestes textos nós vemos uma coisa bem interessante. O poder sem par da graça de Deus. Não há nada que equipare, não há nada que se compare, não há nada que se sobreponha à graça maravilhosa de Deus Pai. Não há nada. Não há nada. O pecado abundou, mas a graça foi superior ao pecado. A desgraça chegou, mas a graça de Deus foi maior que a desgraça e trouxe vida em Cristo Jesus. Então, o poder sem par da graça de Deus. Diz assim o capítulo 9, verso 1 até o verso 7. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que nos enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém possa trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá a lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi lavar o rosto e voltou vendo. É maravilhoso este texto.
é impactante, é impressionante ver como a graça de Deus personificada em Jesus, por assim dizer, se importa e se importou sempre com aqueles que foram excluídos, com aqueles que foram marginalizados, com aqueles que estavam necessitados, com aqueles que estavam sofrendo, com aqueles que eram injustiçados. Jesus não deixou de cumprir sua missão mesmo estando sendo perseguido. Mesmo sabendo que os fariseus estavam ao redor dele tentando matá-lo, ele estava cumprindo com sua tarefa, que era levar a salvação para as vidas. E esse texto nos mostra isso. É assim que o escritor inicia essa história no capítulo 9, mostrando que Jesus estava caminhando no meio do povo. E isso nos deve levar a perceber uma coisa, irmão. É só enquanto nós caminhamos no meio do povo que nós podemos ver as necessidades dos outros e levar solução para aqueles que estão necessitados. Se Jesus não estaria caminhando, ele não veria o cego. Mas diz ele que quando ele estava caminhando, ele viu o cego. Ele viu o cego. Não é? Jesus ia caminhando e viu o homem que tinha nascido cego. Esse camarada era um camarada rejeitado. Era um camarada marginalizado. Ele não podia fazer muitas coisas. Hoje os cegos em nossa época têm uma série de, vamos dizer assim, de vantagens até. Não é? Podem ir na escola, podem estudar, podem se formar, podem assumir lideranças, trabalhos e demais coisas. Na época eles eram a escória do povo. Não valiam para nada. E o entendimento da religião ou dos religiosos da época fazia com que eles fossem excluídos. Porque eles entendiam que tudo aquele que nascia cego ou que nascia com alguma deficiência congênita, esse cara sofria por causa de um pecado. Ele era um cara amaldiçoado. E um cara amaldiçoado por Deus, ele não merecia ter misericórdia dos homens. Um cara que nascia amaldiçoado de Deus não poderia ter a atenção do ser humano. Então eles os excluíam, porque eles achavam que ele era amaldiçoado. E esse mesmo pensamento estava reflexado, estava bem presente no coração dos discípulos. Por isso que os discípulos fazem essa pergunta. Pô, Jesus, quem que é o pecador aqui? É o cego, os pais? O que aconteceu? E Jesus disse, não é isso. Ele nasceu assim, porque o poder de Deus vai se manifestar. Então, há uma coisa importante aqui que eu queria que nós destaquemos esta noite rapidamente, irmãos. Primeiro, que paradigmas errados, entendimentos errados da realidade das pessoas ou de nossas próprias vidas, nos levam a cegar nosso entendimento e a agir com truculência, a agir com julgamento, a agir com maldade contra os outros. Não nos leva a agir com graça. E não levava os fariseus a agir com graça diante daquelas pessoas que sofriam por todas essas situações de nascença, por todas essas doenças que eles passavam. Como nós já falamos, a religião judaica daquela época havia esse entendimento que doença era uma punição de Deus. Que doença era um castigo de Deus. E hasta agora, muitas vezes, em nosso meio, ainda há esse tipo de pensamento. Não é? Você ouviu falar de maldição hereditária? Óbvio, meus queridos, óbvio que há coisas, há consequências de nossos atos. Um adúltero, um cara que vive na promiscuidade, ele vai sofrer os atos de seu pecado de promiscuidade. E de repente o camarada adquire AIDS. Seu ato de pecaminosidade trouxe uma punição sobre ele mesmo. Não é? Mas isso não é uma coisa comum, vamos dizer assim, uma coisa corriqueira, uma coisa que envolve a tudo. Não. Quem está andando nessa vida, ele vai acarretar aquilo que você semeia, colhe, não diz? Isso acontece. Porém, nessa época, e neste caso específico do cego, o pensamento judaico, o pensamento dos líderes fariseus, eles diziam, não, cara, peraí, esse cara é um cara amaldiçoado porque ele nasceu em pecado. Ou seus pais pecaram, ou ele pecou. E ainda o pensamento judaico da época dizia que a criança pegava no útero da mãe. Ele podia ter pecado no útero da mãe. Então era uma coisa muito complexa, era uma coisa muito enganosa, uma coisa que não tem nem respaldo, nem cabimento bíblico. Deus nunca puniu, nunca fez isso. E Jesus vem e traz esse esclarecimento. Diz, não foram nem seus pais, nem ele.
Ele nasceu assim para que a glória de Deus, o poder de Deus se manifeste. Ainda neste século, nós lidamos com esse tipo de problema também em nossas vidas. Não simplesmente com relação aos outros, sabia? Com relação a nós mesmos. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, quando nós enfrentamos uma situação dura, uma situação de dor, o primeiro que nós perguntamos é assim: aonde que eu pequei? Aonde que está o erro? Sabe, gente, faz 2002, em mês de abril ou de março, mais ou menos, nós tínhamos 3 meses de estar aqui em Foz, e o Isaías foi diagnosticado com síndrome de Osterdahl. Até então, nós não sabíamos nada disso. E a neuropediatra que atendeu a ele deu o diagnóstico e eu fiquei muito abalado com isso. Aí eu fui orar com você e daí eu fui conversar com a neuropediatra 2 dias depois. E eu falei para ela assim: eu quero saber quais foram as causas de meu filho ter nascido assim. E ela disse assim: cara, tem um monte de exames para ser feitos. De repente, nenhum deles vai nos dar uma causa objetiva. Mas, de qualquer forma, quero te deixar a parte do seguinte: você vai ter que investir muito dinheiro para saber as causas desse problema. E você vai perder dinheiro e vai perder tempo. E eu vou te fazer uma pergunta, disse essa médica. Por que você está querendo saber as causas? Você quer encontrar algum culpado nisto? E ela me levou a pensar justamente isso. Puxa, falei, o que estou fazendo? E a mulher falou assim: em vez de estar gastando tua grana, ou pensando em gastar tua grana, em saber as causas, você tem que trabalhar em saber como você vai resolver o problema do teu filho, como você pode dar um futuro melhor a teu filho, onde você pode invertir mais seu dinheiro. E quando estava pensando neste texto, esta situação voltou à minha mente, ao meu coração, e eu vejo que muitas vezes nós somos assim. Sempre buscamos as causantes do problema e nós não buscamos resolver. E esses caras estavam apenas filosofando, os discípulos diziam: de quem foi o problema? Dos pais dele. Mas ninguém estava interessado em resolver, em devolver a visão ao cego. Mas Jesus disse: não, espera aí. Não é nem do pai, nem da mãe, nem dele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste. Então, gente, cada vez que nos deparamos com uma situação que aparentemente é negativa, contrária, dolorosa, que nos machuca, nós temos a oportunidade de ver nela a manifestação da glória e do poder de Deus. Nós temos a oportunidade de ver Deus agindo e transformando, como o salmista diz, nosso pranto em alegria, nossa noite em dia. Nós temos a oportunidade de ver, ou de experimentar, de fato, ele tirar dessas escamas de nossos olhos para enxergarmos a luz de Cristo. Você e eu temos essa oportunidade. Então, assim, os paradigmas muitas vezes nos impedem de ver isso. Os paradigmas apenas nos levam a julgar os outros, a julgar as situações, mas não nos levam a trazer resolução de problemas. Segunda questão. O poder de Deus ultrapassa qualquer paradigma. Jesus respondeu: ele é cego, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre. É fundamental termos esse mesmo olhar que Jesus teve quando nós nos relacionamos com as pessoas. Um olhar de empatia, um olhar de decisão de ajudar, não de julgar. Um olhar de amor. Pois é assim que Jesus viu ao cego. Ele se compadeceu. E nós também, como discípulos de Jesus, precisamos ter essa mesma percepção quando olhamos as pessoas. Nós temos que parar de estigmatizar as pessoas, de julgar as pessoas pelas aparências, ou pelas situações que elas têm, ou pelo que elas são. Mas nós temos que olhar as pessoas com esse mesmo olhar de Jesus, disposto a ajudá-las, disposto a ver e a enxergar a necessidade delas e dar uma solução para esses problemas. Nós temos que nos alinhar na forma de pensar que Jesus tinha. Paulo diz assim: vocês tenham o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Da mesma maneira que Cristo tinha. Ele não se sentia superior aos outros, ele não se sentia mais santo que os outros,
mas ele olhava com essa empatia, com esse amor, se nivelava as pessoas e esse nivelar trazia solução para as suas vidas. Esse mesmo deve ser o nosso sentimento, esse mesmo deve ser nosso posicionamento. Os paradigmas devem ser discriminadores, devem ser retirados de nossas vidas. É só assim que milagres vão acontecer. É só assim que nós vamos ver pessoas sendo curadas, sendo libertas, nossas próprias vidas sendo libertas. Muitos de nós ainda nos julgamos, muitos de nós ainda vemos a nós mesmos como amaldiçoados, muitas vezes. Putz, passando assim porque eu fiz mal, eu errei, eu pisei, eu isto, eu fiz outro. Espera, gente, não é assim não. Não é assim não. Todas as situações que possam ser negativas, que nós estamos passando, podem se tornar uma porta para ter um encontro mais profundo com Cristo. Todas as situações negativas, difíceis que você enfrenta, possam ser uma ferramenta que possa te achegar mais a Cristo e não uma pedra que possa acabar de enterrar ou sepultar você. Mas sim uma ferramenta que possa abrir uma porta, um acesso mais profundo para entrar em comunhão íntima com Deus. E você perceber o poder de seu amor em sua vida. Ainda mais, Jesus diz assim, né? Eu estou aqui, diz, porque sou a luz do mundo. Mas lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Nossa tarefa é se iluminar, nossa tarefa é clarear, nossa tarefa é esclarecer, trazer iluminação às vidas. Nós somos a luz, os portadores dessa luz. E nós temos essa oportunidade de levar luz àqueles que estão ainda nas trevas. Mas muitas vezes, como eu estou falando, essas situações de paradigmas fazem com que nós não saiamos do nosso lugar. Nós não nos importemos com aqueles que estão. Gente, é difícil, mas quantas vezes você parou para conversar com um mendigo? Quantas vezes você caminhou pela rua, encontrou com uma prostituta e você, pelo menos, deu um abraço, deu um olá, se importou com a pessoa? Muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós estamos na correria do nosso dia a dia, porque nós estamos em nosso ativismo, porque nós temos várias situações, porque nós não andamos a pé, andamos de carro e não temos como ver. Então, são situações que muitas vezes nos impedem. Porém, Deus nos tem dado essa tarefa, como Jesus tinha essa tarefa. Como Jesus teve essa tarefa, e essa tarefa está em nossas vidas, em nossas mãos como igreja hoje. Orar com uma pessoa. Hoje de manhã estávamos lá no núcleo, aí saía, abria um menino e tinha um caçador de latinha lá, detonado, mal. Aí fui orar, ele disse assim, você quer tomar café? Eu disse, não quero, mas posso orar por ti? Sim, posso orar por mim. Conversei um pouco com ele e tal, aí ele foi embora. Mas quantas pessoas como essa estão em essa situação de risco e nós podemos, pelo menos, orar por essas pessoas? Pelo menos orar por essas pessoas. Segunda coisa, então, em nossa primeira parte, gente, nós vemos que a graça de Deus, ela é incomparável, ela é impar. E em essa incomparabilidade da graça de Deus, nós vemos que se levantam paradigmas para ofuscar essa graça de Deus. Mas ela não é ofuscada por nada. O poder de Deus não pode ser ofuscado por nada. O poder de Deus ultrapassa qualquer paradigma. Segunda coisa que nós vemos em este texto, meus irmãos, um testemunho de poder. O cego foi curado, foi se lavar, voltou vendo. E aí acontece o seguinte, versículo 8 até o versículo 34, é um texto longo, mas eu queria que nós lêssemos para entendermos melhor, tá? Eu vou ler a partir do verso 8, diz assim, os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram, não é este homem que fica sentado pedindo esmola? És, diziam alguns. Não, não és, mas és parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia, sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se o rosto. Então eu fui, lavei o rosto, fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu. Verso 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos,
eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres? E por causa disso houve uma divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira e que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego. E agora podiam ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram, esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem a ele mesmo pode explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmava que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora veio. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse a vocês, e não acreditam. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas atende aos que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse sido curado, que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado e você quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Então, quando nós falamos de testemunhar, este homem voltou, se encontrou com seus amigos em um lugar onde ele pedia esmola e de repente todo mundo ficou admirado do que estava acontecendo. Imagina este camarada, cego, com baixos dos olhos, ele teve que atravessar a cidade toda para ir a esse tanque. Sabe Deus como ele foi caminhando nessa situação? Mas ele voltou vendo, e quando ele voltou, seus amigos e seus vizinhos começaram a dizer, pô, espera aí, este cara não é esse cara. Este é um cara parecido, este é um cara semelhante, mas não é. E ele dizia, não, eu sou. E aí eles que fizeram, eles levaram até os fariseus. E aí nós limos a história, não é? Neste texto há três pontos importantes que nós vemos no testemunho deste homem. E o primeiro ponto, rapidamente, a incredulidade dos outros tenta nos conduzir à dúvida. Olha o que nesse texto os fariseus dizem para ele, nossos amigos, poxa, não, peraí, você não é o cego. Como que você está vendo? Você não é, você é alguém parecido. Não aconteceu isso contigo. Pô, não, você não é aquele. Diante dessa dúvida que fizeram, levaram ao cego até os fariseus. E os fariseus que perguntam, como é que agora pode ver? Não é? E aí diz ele, um homem chamado Jesus, pôs lama em meus olhos e disse, vá ao tanque, Siloé, e lave o rosto. É interessante ver, irmãos, como as pessoas mais allegadas, muitas vezes os amigos, ou aqueles que conhecem a pessoa, tentam desmotivá-lo daquela experiência que ele teve. Tentam levá-lo à incredulidade. Será que é você mesmo? Será que você era cego de verdade, cara? Será que você não estava fazendo o mesmo que os caras lá no Rio e em outras cidades fazem, se disfarçam de porduceiros, de mendigos,
de cegos, de paraplexos e não sei o que e tal, e ficam pedindo dinheiro. Você não seria um cara daqueles escondidos? E começaram a minar o coração desse cego. Gente, isso acontece também com você e comigo. Quando nós nos relacionamos com nossos amigos, quando nós nos convertemos, quantos dos amigos dizem, caraca, você será que deixou? Ah, não, você nunca deixou a droga, você nunca vai deixar, você vai morrer viciado mesmo, você deixou a droga? Nada. Vamos amanhã sair, vamos a fumar, vamos fazer. Você não. A incredulidade da nossa própria família. Ah, você deixou? Não, não acontece nada. E Deus, se assim você não conseguiu te curar, Deus vai te curar. Ah, você está enrolando, você está enganando. Não é você. E coisas por o estilo. Os incrédulos, ou a incredulidade dos outros, quando exposta a uma ação poderosa de Deus, como neste caso, a cura do cego, mostra claramente que esta tem o objetivo de desencorajar, desmotivar, levar a pessoa que experimenta um milagre na sua vida, como foi o caso de cego de nascença, a duvidar daquilo que Deus fez na sua vida. A duvidar daquilo que Deus fez na sua vida. Vocês que tomaram uma decisão, que se batizaram hoje, vocês tiveram uma experiência com Cristo. Vocês não hubiessem tomado essa decisão de se batizar, ou todos nós não hubiésemos tomado uma decisão de nos batizar, se nós não teríamos um convencimento claro de quem era Cristo para a nossa vida. Mas quantos momentos de desmotivação antes de nós tomarmos uma decisão assim houve? Quantos momentos? Vou me batizar, minha mãe não quer que me batize, meu pai não quer que me batize, não. E muitas vezes nem pessoas, nossa própria mente e o próprio diabo trabalhando, não. Sabe que como você vai se batizar? Você aceitou a Cristo, mas você ainda fuma. Você ainda pensa mal. Não se batiza. Quantas vezes nós conversamos? Eu converso com meninos e dizem assim, sabe que, pastor, eu não quero me batizar porque ainda faço isso, faço outro. Mas você crê em Cristo? Creio. Ué, o que diz ao respeito do batismo? Creio no Senhor Jesus Cristo, né? E se batize, obedeça. Não diz mais nada. Não diz que você tem que deixar de fazer alguma coisa. Diz que você tem que crer em Cristo. Tem que crer em Cristo. Amar a Cristo. O deixar de fazer as coisas, isso na consequência, deixa crer, deixa credibilidade, deixa toma de posição. Mas muitas vezes esse espírito de incredulidade, esse diabo vem a soprar em nossos ouvidos, a falar em nossos ouvidos, como era nesse caso dessas pessoas, ao redor do cego, e dizendo, sabe o que, cara? Espera aí, esse cara, como que esse é um cara homem de Deus? Esse cara é um pecador, ele te curou no sábado, não podia. E sabe o que, gente? Os judeus, além de ter o Torá como livro sagrado para eles tinham um outro livro, como chamaríamos assim hoje, comparando Nissan, algo assim, esse é o nome do livro. É tipo um estatuto interno deles. Um compêndio que tinha 78 leis. Entre essas leis, entre as normativas, vamos dizer assim, internas dos judeus, estava que era proibido fazer barro no dia sábado. Ninguém podia. Era uma normativa deles, não era uma palavra de Deus, era uma normativa deles. Era um estatuto deles interno, um regimento interno, vamos dizer assim. E em esse regimento interno, o número 35, parece que era, eles não podiam fazer barro no dia sábado. E o que Jesus fez? Jesus fez barro. Então ele diz assim, esse cara é um pecador, ele não respeita a nossa lei. Ele te curou no sábado. E isso dizem para ele, como que um pecador pode se curar? Imagina a cabeça do cego. Mas ele tinha experimentado, tinha tido uma experiência pessoal com ele. Quando nós temos uma experiência pessoal, irmãos, a incredulidade dos outros pode nos tentar levar à dúvida, pode nos tentar conduzir a duvidar daquilo que Deus fez em nossas vidas, mas ela não vai conseguir. Ela nunca vai conseguir, porque nossas convicções ou aquilo que Deus fez em nossa vida vai ser maior. Segunda coisa aqui. Segunda, a rejeição nos tenta conduzir ao medo. E do versículo 18 ao 22 diz o seguinte, os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego. Não é? E agora, podia ver, por isso chamaram os pais deles. E eles já tinham feito uma confabulação entre os fariseus, para que tudo aquilo que declarasse que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, que Jesus era Deus,
fosse expulso da sinagoga. Então chamam os pais desses rapazes para perguntar e questionados, os pais dizem, sabe o que, gente? Eu não vou me meter em este negócio, em esta briga com eles, porque, peraí, eles me vão expulsar da sinagoga. Eles nos vão mandar embora da sinagoga. E a sinagoga era o centro comercial, o centro cultural, o centro social. Tudo gerava ao redor da sinagoga. Então, se o cara ia ser expulso da sinagoga, os seus negócios iriam ir para o buraco. Ele seria expulso da sinagoga, ele não teria mais comunhão com Deus. Ele seria expulso da sinagoga, ele perderia a comunhão com seus amigos. Todo mundo o rejeitaria. Então, os pais do cego dizem, peraí, ele nasceu cego de verdade, ele é nosso filho de verdade, mas como foi curado? Eu não sei, nem quero saber também. Perguntem a ele, ele é velho. Supostamente, cego tinha entre 40 e 45 anos de idade. Gente, isso é muito peculiar em nossas vidas também. Quando nós estamos nos círculos sociais de amizade que nós temos, e nós temos tido um encontro com Cristo, e nós caminhamos com Cristo, muitas vezes nós agimos da mesma maneira que o pai do cego agiu. Ah, não, peraí, não, sou cristão, sou mais ou menos, sim, tal. Não sou tanto, não é? Participo de piadinhas, participo de situaçõezinhas, me identificando com o grupo para não perder a minha amizade com as pessoas. Concordo com suas piadinhas maldosas para não perder a amizade com meus amigos, para não ser expulso, para não ser taxado de quadrado, de ortodoxo. Né? Aí, outro dia me perguntaram, você é a favor do homossexualismo? Eu falei, não sou. Não sou de jeito nenhum. Não sou. Ah, você está errado, você não está politicamente correto com esse negócio lá. Eu falei, cara, não estou, eu estou convicto do que Deus diz na Bíblia. Essa é a minha regra de fé. E isso muitas vezes custa ser rejeitado pelas pessoas. Ah, não, você é um quadrado, você é um cristal. Você está no... A menina escreveu para mim e falou assim, você não saiu da década de 40. Aí eu falei, beleza, não saí da década de 40, prefiro ficar por lá então. Mas eu mantenho minhas convicções. Gente, isso é muito, muito real em nosso relacionamento dia a dia. Eu me lembro muito bem, o dia que eu voltei para a rua, depois de haver tido uma experiência com Deus. Depois de haver passado 3 meses em uma casa de recuperação, e na primeira saída da casa de recuperação, encontrei todos os meus amigos. Quando meus amigos viram a mim, e eu comecei a falar de Jesus, o primeiro que foi assim, me colocaram no gelo. Ninguém mais falava comigo, ninguém mais se relacionava comigo. E isso não foi um dia, não foi 2 dias, foi há 1 ano. Muitos deles se afastaram totalmente. Minha própria família, meus pais. Quando eu estava na correria das drogas e de demais situações conflitantes, meus pais estavam atrás. Quando eles souberam que eu me converti, meus pais me abandonaram, literalmente. Literalmente. Só voltei a ter relacionamentos com meus pais depois de ter feito o 1º ano de seminário. Aliás, depois de ter casado. Que eu voltei para casa dos meus pais e tive um relacionamento que Deus, obviamente, restaurou. Mas até então, eles não queriam, porque, você é evangélico, vai pedir esmola na rua agora, não sei o quê, não sei quanto. O que é esse negócio, que isso não é de Deus e tal e qual. História assim. Então, esse medo da rejeição, muitas vezes, nos leva a nos rejeitar a Jesus. Esses pais desse cego, eles viram 40 anos, vamos dizer, assiste o filho sendo cego, sofrendo. Quantas coisas sofreu esse menino, rejeitado, maltratado, vivendo da mendicidade, da esmola dos outros. Eles viram. E como pais, com certeza, também sofreram. Com certeza também sofreram. Mas os vínculos de amizade que eles tinham, os laços de amizade que eles criaram, e o medo que eles tinham de perder esses laços de amizade, esses vínculos de negócios e demais coisas, levou a eles a negar a Cristo. E eles disseram, não, peraí, não tem nada a ver. Nós não sabemos quem fez,
E se ele foi curado, não sabemos quem foi. Terceira coisa, gente. Uma convicção plena da transformação de vida gera um testemunho poderoso. Eu queria ler só este texto com vocês, tá? Do 24 ao 34. Vamos só mencionar aqui alguns só. 25, tá? Ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora veio. De uma coisa eu estou certo. De uma coisa eu tenho plena confiança. Vocês estão falando que o cara é pecador, que o cara quebrou a lei, que o cara fez isto, fez aquilo. Tudo bem, isso não me interessa. O que me interessa é que eu era cego e agora estou enxergando. Eu era um cara que era excluído, agora posso me incluir na sociedade. Era um cara que teria que viver da mendicidade dos outros, agora vou poder trabalhar. Vou poder criar situações para ajudar. Diante de todas essas tentativas erradas e frustradas dos fariseus, o cego deixa a resposta, eu era cego e agora veio. Como você tem respondido diante das situações de tensão que você tem passado? Quando sua fé tem sido colocada e provada diante de seus amigos, diante de seus familiares, diante de situações na sua escola, no meio em qual você vive, como você tem reagido? Você tem pode dizer, cara, sabe que eu antes era um viciado, agora não sou mais, porque um dia Deus me alcançou. Porque um dia Cristo, na cruz, pagou o preço por meus pecados. E aquilo que a ciência, aquilo que os homens não podiam fazer, Ele fez. O cego disse, começa a dizer, pô, sabe o que, cara? Eu não sei por que estão perguntando, eu nunca vi um cego de nascença ser curado. Se ele não fosse um homem de Deus, ele nada faria. Mas o que os fariseus queriam é que ele negasse que ele tivesse sido curado, porque se ele negasse que essa cura foi divina, eles negariam, por ende, a Jesus como Messias. E isso é o que eles queriam. Então, diante disso, os fariseus o que fizeram? Expulsaram ao cara. Expulsaram ao cego. Mas ele, com certeza, foi expulso, feliz, livre, vendo, curado, satisfeito com aquilo que Deus tinha feito e entendendo melhor o que Deus estava fazendo. Uma última coisa, irmãos. Nesses textos, nós vemos a plena revelação de Jesus. Lembre-se de uma coisa. Na primeira vez que perguntam ao cego, ele diz assim, como é isso que aconteceu? Quem que te curou? Quem que disse o cego? Foi um homem, Jesus. Na segunda vez que perguntam os fariseus ao cego, qual foi a resposta? Quem era? O que você disse de aquele que te curou? Ele era um profeta. Ele era um profeta. Sabe quem nos ensina isso, gente? Que a revelação de Deus nas nossas vidas, ela é progressiva. Ela vai crescendo, na medida em que você vai tendo intimidade com Deus, você vai entendendo quem é Deus. Entendendo quem é Deus. E essa caminhada do cego nos mostra claramente ele. Quem te curou? Foi um homem chamado Jesus. Ele ouviu falar o nome, mas não viu mais. Ele não viu a Jesus. Ele foi a se lavar, quando voltou não estava mais Jesus. E a ideia era quem? Foi um homem chamado Jesus. E na medida que ele foi assimilando aquilo, que foi mastigando aquilo, que foi engolindo toda aquela situação que ele estava experimentando, ele que disse, foi um profeta. Começou a ter um entendimento mais profundo de quem era Cristo. E no final, em este texto eu queria que nós vejamos estes últimos versículos aqui para fechar. Versículo 35 até o 41, está? Jesus diz assim, o texto diz assim, Jesus ficou sabendo, verso 35 estou lendo, tá? Jesus ficou sabendo que tinha sido expulso o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou, você
crê no Filho do Homem? Ele respondeu, sim, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já viu, e ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como vocês dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Como nós dizemos, a revelação da pessoa de Cristo na vida do cego, ela foi progressiva. Era um homem, era um profeta, e agora ele diz, você crê que eu sou Deus, eu sou filho de Deus? Você crê que eu sou o Messias? E ele diz, sim, creio. Sim, creio. A revelação de Cristo na vida dele se completou. Se completou. E os olhos físicos que foram abertos, agora os olhos espirituais se tornaram a abrir. A vida espiritual que ainda estava enseguecida, ainda não plenamente aberta, se completou, se abriu. Os olhos espirituais dos cegos se abriram e ele viu a Cristo. E disse, sim, tu és o Cristo. Tu és o Senhor. Tu és o Messias. Tu és o Filho do Homem. Esta também é a percepção e a visão que nós precisamos ter em nossas vidas, em nosso dia a dia. E o mais interessante é que ele, tendo sido expulso da sinagoga, ele ainda estava rodeado por alguns fariseus. E ele mesmo sabendo que os fariseus poderiam apedrejá-lo, poderiam fazer um monte de coisas com ele de repente, mesmo assim, ele reconheceu e se prostrou diante de Deus, diante de Jesus, e o adorou. E o adorou. Diante daqueles. E aqueles dizem, espera aí, então nós somos os cegos. E assim, vocês tiveram a oportunidade de ver e não querem. E não querem. Vocês podem estar com seus olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais estão enceguecidos. Estão fechados para a revelação. Gente, a graça de Deus, ela é incomparável. Ela alcança todos os mais recônditos esconderijos, vamos dizer assim, de nossas vidas, de nossas almas. Porém, muitos mesmo assim, não aceitam. E é interessante ver que quando este homem foi expulso da sinagoga, Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele. Não foi o cego atrás de Jesus, Jesus foi atrás dele. Ele está atrás de nossas vidas, Ele não nos abandona, Ele vai atrás de nós. Gente, quando nós estamos em problemas, quando nossos amigos, quando nossos maridos, quando nossas mulheres, quando nossos filhos, quando nossos pais, quando nossas mães nos abandonam, Cristo não nos abandona. Ele vai atrás de nós, Ele está conosco e Ele caminha conosco para o lugar que Ele quer nos conduzir. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé e nós orássemos ao Senhor esta noite. Senhor, Tu conheces nossos corações. Senhor, te agradecemos porque um dia, na história de cada um de nós aqui, de alguma forma Tu vinste a nosso encontro, Senhor, quando nós estávamos na mendicidade, na sarjeta. Tu estendiste a Tua mão, Senhor, colocaste lama em nossos olhos. Fizeste um milagre em nossas vidas. Senhor, trouxeste luz a nossos olhos. Nos conduziste para Teu caminho, Pai. Mas muitas das vezes, alguns, Senhor, por medo de ser rejeitados por seus familiares, amigos, vizinhos, preferiram dar um passo atrás. Pai, eu peço que tenhas misericórdia, que Tu possas estender Tua mão e trazer, Senhor, aqueles que são Teus para Ti. Pai, que aqueles que vieram esta noite, que ainda estão, Senhor, com seus olhos vendados, enceguecidos, Senhor, Tua luz possa brilhar e possam cair nas escamas de seus olhos e eles possam ver ao Senhor e declarar que Tu és o Filho do Homem, que Tu és o Deus sobre suas vidas. Pai, nós Te louvamos. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tem acontecido aqui em nossa comunidade.
Peço que Tu nos abençoes, que Tua graça, Tua incomparável graça seja com cada um de nós. Que Teu Santo Espírito possa, Senhor, consolar nossas vidas, acender o fogo em nossos corações e levar-nos de vitória em vitória e de glória em glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana. Não esqueçam de orar por nossa nação. Amém?